então, os fatores climáticos e vamos analisar como o nosso clima, como o nosso tempo vai ser influenciado no dia a dia. Então, nós percebemos que as mudanças climáticas, elas podem estar ocorrendo por diversos motivos. Ela pode ser uma mudança mais brusca ou pode ser uma mudança, assim, menos significativa, né? Então, nós temos diversos fatores que vão estar influenciando aí no nosso clima. Nós já vimos anteriormente qual é a diferença entre tempo e clima. Tempo é algo momentâneo, aquela condição momentânea na qual nós estamos inseridos. Hoje está chovendo, hoje está esquentando, hoje está frio, hoje teve neve, hoje mudou o nosso tempo, de manhã estava muito frio, meio-dia estava quente, à tarde estava chovendo. Então, são diferentes tipos de tempo. Já o clima é uma sucessão de vários tempos que vai me dar uma condição climática, como, por exemplo, eu tenho um clima tropical, clima subtropical. O clima ele não vai estar mudando de um dia para o outro, beleza? Bom, vamos então conhecer quais são os fatores que vão estar influenciando, né, tanto o nosso tempo como o nosso clima. Bom, nós temos alguns deles que merecem destaque, nós vamos estar estudando nesta aula, que são eles. Primeiro, latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas e maritimidade ou continentalidade. Então, esses 5 fatores que nós vamos estudar na aula de hoje. Começamos ali com latitude. Bom, quando falamos de latitude, eu estou me referindo sobre a distância entre o ponto e a linha do Equador. Então, eu tenho aqui a linha do Equador, né, e eu tenho as minhas latitudes, ok? A linha do Equador é o meu ponto zero. Então, a partir da linha do Equador, eu consigo saber se a tendência é ser um lugar mais quente ou mais frio. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, maior vai ser a minha temperatura. Quanto mais distante eu estou da minha linha do Equador, menor vai ser a minha temperatura. Então, nesta porção aqui, onde eu tenho o Oceano Glacial Ártico, o Círculo Polar Ártico, eu tenho as menores temperaturas. Bem como aqui no Hemisfério Sul, próximo à Antártica, onde eu tenho o Círculo Polar Antártico, também vou ter as minhas menores temperaturas. Vejam que o Brasil ele está em grande parte nesta área onde as temperaturas são maiores. Por esse motivo que a região que apresenta as menores temperaturas está aqui, ó, na porção sul, na região sul do Brasil, aonde está mais próximo do Trópico de Capricórnio. Então, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, nós vamos ter uma diferença bem significativa de temperatura se comparado a esta porção mais próxima à linha do Equador. Ainda sobre as zonas climáticas, nós temos 3 zonas climáticas que são necessárias ser lembradas. Primeiro, é a zona glacial polar, que é toda essa porção aqui, onde eu tenho as menores temperaturas. Estou aqui próximo ao Círculo Polar Antártico e também aqui nas proximidades do Polo Norte, onde eu tenho o Círculo Polar Ártico. Então, esta porção aqui é conhecida como glacial ou polar. Vamos ter esta região aqui com a zona climática temperada, assim como também no Hemisfério Sul. Vejam que a região sul, bem como a Argentina, né, também encontra-se nessa zona temperada, ok? Vamos ter uma pequena porção da África e também da Oceania. E na porção do Hemisfério Norte, nós temos grande parte da Ásia, toda a Europa, né, estando aí dentro dessa zona temperada, bem como Estados Unidos e Canadá. E América, grande parte da América Latina, né, bem como a África e uma pequena parcela aí da Ásia e da Oceania, também encontram-se aqui nessa porção da zona tropical, que vai ter uma temperatura aí maior, uma temperatura mais agradável durante os dias. Diferente dessas outras porções que nós temos temperaturas menores. Então, quanto mais distante a nossa linha do Equador, menor a temperatura. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior tende a ser a minha temperatura. Seguimos então e vamos para o próximo item, que é a altitude. Então, vimos que nas camadas da atmosfera, né, que na troposfera a temperatura e a pressão vai estar diminuindo conforme aumenta a nossa altitude. Dessa maneira, em regiões mais elevadas é possível encontrar neves eternas, bem como, né, regiões mais frias, mesmo estando em uma zona tropical. Bom, então o relevo ele vai estar influenciando na nossa condição climática. Se eu estou em uma área que é mais próximo ao nível do mar, eu vou ter uma temperatura maior se comparada a uma outra área que é mais elevada.
Então, quanto maior a minha altitude, menor a minha temperatura. Então, nas regiões mais altas, minha temperatura vai ser menor. Nas porções mais baixas, mais próximas ao nível do mar, a temperatura tende a ser maior. É claro que outros fatores também podem estar contribuindo para esta diferenciação entre temperatura. Mas há uma regra que, quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior vai ser a minha temperatura. Isso faz com que, em algumas regiões, mesmo que seja de uma área de zona tropical, onde as temperaturas deveriam ser mais altas, né? Se eu tiver uma altitude muito grande, se eu estar numa área muito elevada, uma cordilheira, uma grande montanha, eu vou ter uma temperatura menor. Inclusive, nós podemos ter até a presença de neve em regiões por conta da altitude, como é o caso desta imagem que vocês estão visualizando aqui, né? O Pico de Colón, na cadeia montanhosa, e Sierra Nevada, em Santa Marta, na Colômbia. Tá? Percebam que a Colômbia ela está na zona, o quê? Na zona tropical. Entretanto, por conta da grande altitude, isso faz com que a temperatura seja menor, uma temperatura mais baixa. E, consequentemente, tem a presença aí, então, da neve, neve eterna, digamos assim. Ok? Temos um outro exemplo aqui, que é o Vale da Morte, um dos lugares mais secos do planeta, né? Com precipitação média anual de 50 milímetros e temperatura no verão sendo superior a 53 graus Celsius. Está localizado a 85 metros abaixo do nível do mar, em meio a montanhas, né? No caso da Cordilheira Rochosa, nos Estados Unidos. Essas montanhas acabam formando uma barreira e faz com que a chuva não consiga chegar nesta área. Então, por conta dessa cadeia montanhosa, não temos a presença, né, das chuvas, porque elas não conseguem chegar nesta região. Então, esta cordilheira ela vai formar uma barreira e faz com que os ventos não consigam estar levando a umidade para o outro lado. Consequentemente, ela se torna uma das regiões mais secas que nós temos do planeta. Então, percebo que o relevo, nesse caso aqui, está influenciando, né? Não deixa passar a umidade. Próximo elemento a ser estudado são as massas de ar. Bom, como nós já vimos, nós vamos ter massas de ar fria e massas de ar quente, certo? E o final de semana nosso ele pode ser arruinado por uma frente fria, né? Porque nós vamos para o litoral e estamos esperando, por exemplo, um calor. Ou um feriado, nós estamos indo para casa de praia, para casa de campo, ou algum lugar que a gente vai passar no final de semana, e você espera que tenha aquele sol bonito. Pois não, vem uma frente fria e acaba com o seu final de semana. Bom, as frentes frias, elas são mais comuns aqui na porção sul e sudeste do Brasil, mas ela pode atingir a todas as regiões brasileiras, inclusive a porção norte ou o nordeste e outras áreas que nós temos no Brasil. Então, as massas de ar, elas podem estar influenciando e vão influenciar constantemente as nossas condições climáticas, certo? Bom, quando nós temos essa presença dessa massa de ar fria que chega no nosso estado, ela vai estar fazendo com que a temperatura caia. Há uma queda muito brusca da nossa temperatura. E em alguns lugares nós chamamos essa queda brusca de temperatura como uma friagem. Tá? Então as friagens chegaram. Bom, as mais fortes podem provocar uma queda de até 10 graus Celsius em apenas uma hora. Isso mesmo. Imagine que o seu dia está lá, um calor de 30 graus Celsius, e no final de tarde chega a 20 graus Celsius, porque chegou uma massa de ar fria e fez com que a temperatura caísse. E cair 10 graus Celsius é uma temperatura bem significativa, né? Se houver umidade suficiente, né, a sua passagem vai causar chuvas mais intensas. Então, se eu estiver num lugar onde há uma queda de temperatura por conta de uma massa de ar fria que está chegando e está num lugar úmido, aí eu vou ter uma passagem, né, de grandes chuvas, chuvas intensas, e esse encontro, né, da massa de ar fria com massa de ar quente ainda pode estar me ocasionando chuvas com granizo, raios, trovões, enfim, todas aquelas condições atmosféricas que nós conhecemos. Aqui nós temos uma imagem de satélite do dia 29 de abril de 2016, que mostra a massa de ar polar, né, em grande parte do Brasil. Então essas massas estão se originando lá no Círculo Polar Antártico, estão se direcionando e cobrindo aí não só o Brasil, mas como outros países que compõem a América do Sul.
Eu percebo a massa de ar fria influenciando aqui a região norte, a região nordeste, sudeste e sul. Bom, quando duas massas de ar de características diferentes se encontram, né, nós temos uma frente, tá? Uma fronteira que separa essas duas massas de ar. E as massas de ar são grandes porções da atmosfera que vão estar guardando as características do seu lugar de origem, como temperatura, pressão e umidade do ar. Então, dependendo de onde ela está, da onde ela está vindo, onde ela está se iniciando, ela vai ter uma característica. Então, se essa massa de ar ela está vindo da Antártida, do Círculo Polar Antártico, ela é uma massa de ar fria. Logo, ela vai estar chegando com uma característica de trazer para nós, então, as baixas temperaturas. Em geral, as massas de ar fria, elas tendem a fluir em direção ao Equador. Então, as massas de ar fria saem do Polo Norte ou do Polo Sul, das regiões dos polos, e vão estar vindo em direção ao Equador. E as massas de ar quente, que estão se originando próximo ali do Equador, elas vão estar se direcionando sentido, né, aos polos. Então, nós temos as massas polares, que vêm sentido a linha do Equador, que são massas frias, e nós vamos ter as massas quentes que estão se originando próximo à linha do Equador e que vem sentido, então, oposto, que vem sentido aos polos. Já vamos ver um mapa que mostra como acontece essa representação dessas massas de ar. Uma maneira da gente estar analisando essas massas de ar é por meio das imagens de satélite. Nós temos diversos satélites que estão em órbita e eles vão estar dando informações que são privilegiosas, informações que são importantes para a gente conhecer a nossa dinâmica climática. Então, com o crescente acesso que nós temos hoje à internet, é possível a gente estar visualizando essas imagens de satélites e também estar analisando como vai estar a condição climática no nosso dia a dia. Então, qualquer pessoa que tem um computador ou um celular pode estar recebendo informações de como vai estar o meu clima durante os próximos meses, como vai estar meu tempo hoje, como vai estar meu tempo amanhã, né? Então, com o celular, eu consigo estar recebendo informações de como vai estar meu tempo hoje, como vai estar meu tempo nos próximos 5, 10 dias. Então, hoje é fácil ter acesso a essas informações e estar preparado para o que está vindo nos próximos dias. Como, por exemplo, em Santa Catarina, a população já está se preparando porque existe grandes indícios da gente ter mais um tornado, né? Porque as condições atmosféricas, porque a temperatura da água e outros fenômenos que são necessários já estão propícios a ocasionar este evento. Então, hoje nós temos tecnologia, temos meios de estar prevendo algumas ações que vão estar chegando. Por isso que muitas vezes, né, 5 dias antes, eu já sei que vai chegar uma frente fria e que essa frente fria vai cair muito a minha temperatura. Eu já começo a me preparar. Na agricultura isso é muito comum. Os agricultores ficam sempre de olho nas condições climáticas, porque talvez seja necessário adiantar, né, o processo de plantio ou de adiantar o processo de colheita, para evitar perdas por conta das condições atmosféricas que nós vamos ter nos próximos dias. Beleza? Próximo item que vai estar influenciando na nossa condição climática e no nosso tempo são as correntes marítimas. Então, o vento, as marés, a diferença de temperatura, a salinidade, tudo isso vai impulsionar grandes porções de água nos oceanos, que nós vamos chamar então de correntes marítimas. Essas correntes, elas têm uma grande influência no clima e na formação, inclusive, de zonas pesqueiras. Então, nós temos algumas áreas que a presença de peixes, cardumes, é muito maior que em outras. E um dos motivos se deve, então, às correntes marítimas. Vamos conhecer essas correntes marítimas? Então, nós temos aqui, ó, uma das principais correntes que vai estar influenciando a porção oeste, que vai estar influenciando a porção oeste da América, é ela aqui, ó, a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. Eu tenho aqui no Oceano Atlântico ainda a corrente do Atlântico Sul e a corrente do Oceano Índico. Percebam que esta porção em azul são correntes frias e a porção em vermelho são correntes quentes. Aqui no hemisfério norte nós temos a corrente do Atlântico Norte, que vai influenciar a corrente do Golfo e fazer com que parte do litoral, tá, do litoral europeu, não congele nos períodos mais frios. Então, essa corrente quente que sai aqui da porção do Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, ela vai estar se deslocando por toda a Europa. Olha só, o litoral europeu, ela vai estar se deslocando por todo esse litoral europeu e fazer com que as temperaturas sejam amenas e não fiquem tão baixas como poderiam ser pelas proximidades que elas se encontram,
que é da zona glacial, que é próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, nós temos correntes frias e correntes quentes. Aonde eu tenho a presença das correntes frias, eu vou ter uma umidade maior chegando, principalmente próximo ao meu litoral. Aonde eu tenho uma influência maior da minha corrente fria, faz com que as regiões próximas ao litoral sejam secas e contribuam, inclusive, para a formação de desertos. E as correntes frias vão estar carregando uma grande quantidade de nutrientes. E onde eu tenho uma corrente fria, tipo de água mais profunda, ela vai estar aflorando para a superfície. E com isso vai estar levando uma grande quantidade de nutrientes e vai estar sendo propícia para ter uma quantidade maior de peixes. Isso faz com que estas áreas, né, sejam grandes, importantes zonas pesqueiras pelo mundo. Então, no litoral aqui do Chile, no litoral do Oceano Pacífico, eu vou ter uma zona pesqueira muito maior se comparada aqui ao litoral do Oceano Atlântico. Então, onde eu tenho a presença dessas correntes frias, né, por conta da grande quantidade de nutrientes que vai estar aflorando, né, dessas águas mais profundas que vai estar trazendo, eu vou ter a presença, então, de uma zona pesqueira muito maior se comparada a outras áreas. Bom, as correntes marítimas quentes, né, elas também deixam a zona costeira por onde elas passam mais úmidas, então, por onde eu tenho a presença da zona das correntes quentes, então, onde eu tenho a presença das correntes quentes, eu vou ter uma região mais úmida e vou ter frequentes nevoeiros, como é o caso das Ilhas Britânicas, no noroeste da Europa, nessa porção aqui. Por conta dessa influência, então, da corrente quente, eu vou ter uma região com nevoeiro constante, uma região mais úmida. E as correntes frias, como eu falei para vocês, são responsáveis por formar desertos, como, por exemplo, o deserto do Atacama, né, no norte do Chile, o deserto da Namíbia, que fica no sudoeste da África. Então, tem o deserto da Namíbia, sendo influenciado aqui por essa corrente fria, sua formação, e o deserto do Atacama também sendo influenciado por essa corrente de Humboldt, que vai estar fazendo com que esta região aqui seja muito seca. Vamos conhecer melhor essa questão aí de como as correntes frias deixam a região seca. Então, nós temos aqui a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. E nós temos aqui os ventos quentes e úmidos carregados, vindo com a chuva. Quando ela entra em contato com essa corrente de Humboldt, ela vai provocar, então, um resfriamento e fazendo com que a chuva aconteça aqui, ó, no mar. E essa chuva acontecendo aqui nessa porção, quando ela chega nesta área, né, do continente, ela já seca. Então, isso faz com que esta área próximo ao litoral apresente um índice muito baixo de chuvas. E isso faz com que, infelizmente, tenha a formação de áreas muito secas, inclusive a formação de desertos, como é o caso do deserto do Atacama. E tem mais um detalhe, como nós temos a Cordilheira dos Andes nessa porção, parte dos ventos não consegue ultrapassar essa cordilheira, parte da umidade também não consegue ultrapassar, fazendo com que esta área seja ainda mais seca. Então, nós temos a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, e ela vai estar provocando resfriamento da atmosfera, né, fazendo com que a umidade das massas de ar oceânicas acabem não chegando ao continente. A chuva fica aqui no Oceano Pacífico, fica aqui no mar. O deserto do Atacama é um dos desertos mais secos do mundo. Vamos encontrar aí, né, falando em mar, alguns problemas que estão direcionados por conta do nosso contexto hoje de consumo. Hoje nós temos um grande consumo de derivados de plástico. Tudo que a gente compra vem embalado em um plástico. E esse plástico nem sempre ele é destinado de uma forma correta. E por não ser destinado de uma forma correta, nós vamos encontrar plástico em tudo que é lugar. Nos caminhões pela rua encontramos plástico. Nós vamos em uma área de preservação ambiental, nós encontramos plástico jogado. E nós vamos no litoral e também encontramos plástico jogado. E esse plástico está sendo jogado de maneira incorreta, muitas vezes acaba adentrando os oceanos e vai formulando grandes ilhas, digamos assim, grandes ilhas de lixo. É isso mesmo. Hoje, calcula-se que tenha mais de 10 milhões de toneladas de plásticos que vão para os oceanos todos os anos. É muita coisa. 10 milhões de toneladas por ano de plástico que está indo para os oceanos.
E a grande quantidade de resíduos plásticos é resultado do quê? Do nosso estilo de vida, né? Que consumimos muita coisa e grande parte das coisas contém plástico, né? Bom, esse plástico, né, seja de garrafa, de fralda, de cotonete, de canudo, de copo, ou o que seja, se não for destinado de forma correta, né, ele pode sim estar indo para a natureza e trazer uma série de consequências. Bom, vou mostrar para vocês uma imagem, tá, que mostra um pouco desse lixo que é encontrado no mar. E depois vou também mostrar um vídeo que mostra a quantidade de lixo que nós temos hoje no oceano. Tá? Nós temos, então, redemoinhos de água que estão aprisionando parte desse lixo, né, desse plástico, e vão ser verdadeiras ilhas. Ilhas de sujeira, ilha de lixo. Aqui nós temos uma imagem do Oceano Atlântico, né? E uma equipe fazendo o resgate do lixo. Olha a quantidade do lixo que está sendo retirado. Olha a quantidade de plásticos e derivados que estão sendo retirados. É muita coisa, né? Vamos agora para o vídeo que vai mostrar esse lixo que está presente nos oceanos. Olha esse mar, gente. Não parece mar. Dê uma olhadinha a quantidade de lixo que está presente. É muito lixo, é muita coisa. Se formou quase que uma ilha. Um mar de lixo formado principalmente por garrafa de plástico, talher e isopor. Também temos roupas velhas, seringa, animais que acabam morrendo, né? Que não conseguem passar essas madeiras. Nós temos uma foto, né, da britânica Caroline, representando a situação. Ó. E ela diz o seguinte, que o mar de plástico se estendia por quilômetros. Olha isso aí, gente. Olha essa sujeira. Olha a quantidade de lixo. E muitos cientistas estão dizendo que essa poluição, ela certamente vai ser muito maléfica para o meio ambiente, gente. Nós temos que fazer alguma coisa, não podemos continuar aí com esta poluição da maneira que está, porque as consequências vão ser muito drásticas, ok? Voltamos, então, para os nossos slides. Então, nós vamos ter aí uma grande quantidade de resíduos plásticos que hoje estão sendo disponibilizados, estão sendo colocados, né? E o nosso meio ambiente vem sofrendo. Não só os mares, né? Todo o ecossistema está sofrendo por conta do lixo que está sendo gerado por nós. Vamos lá para maritimidade e continentalidade. A Terra ela vai se aquecer e se esfriar muito mais rápido se comparado à água. Entretanto, a água mantém por mais tempo a sua temperatura. A proximidade com o litoral deixa o clima, então, mais ameno. Isto é, não é nem tão quente no verão e não é nem tão frio no inverno. Já os climas do interior do continente, né, eles são muito mais rigorosos, tanto no verão como no inverno. Então, o verão é muito mais quente e o inverno é muito mais frio. Então, próximo a grande quantidade de água, o clima é mais quente e mais úmido. Pois o ar quente da Terra, que vai encontrar o ar mais fresco vindo do litoral, vai estar se elevando, formando ventos e uma maior precipitação. Então, quanto mais próximo ao interior, eu vou ter um ambiente mais seco e um clima mais severo. E isso vai ser influência da minha continentalidade. E aonde eu tenho influência da maritimidade, mais próximo ao mar, mais próximo ao litoral, eu vou ter uma diferença menor, né, na minha temperatura durante os dias. O meu inverno não vai ser tão rigoroso e o meu verão também não vai ser tão rigoroso, ok? Todo jangadeiro, ele conhece muito bem como que é a circulação, digamos assim, do vento. Ele conhece tão bem que ele se prepara para fazer a sua pesca e ele sabe o horário de sair e o horário de voltar, ok? Por quê? Durante a noite, o vento sopra do continente para o mar. Então, ele aproveita durante a noite para ir para o mar para fazer a sua pesca. Durante o dia, ele retorna, porque o vento vai estar fazendo o quê? Soprando, então, do mar para o continente. Mas por que isso ocorre? Porque nós temos essa diferença, então, entre a noite e o dia na circulação do vento. Vamos conhecer agora. Então, durante o dia, eu vou ter o ar muito mais quente sobre o continente do que sobre o mar. Ok? O ar mais quente, ele é menos denso.
Por ele ser menos denso, ele sobe. Quando o ar aquecido sobe, tá, o espaço ocupado pelo ar denso do oceano vai formar uma brisa. Já à noite acontece o processo inverso. Por quê? Durante a noite, a água mais quente vai estar no oceano. Tá? Então, no oceano vai estar a água mais quente. O que isso vai fazer? A água do oceano vai estar mais quente que o continente. Portanto, o ar sobre o mar ele tende a ser menos denso. Ele vai subir. Isso permite, então, que o ar do continente, que está mais frio e é mais denso, se desloque e ocupe, então, o espaço, formando, então, uma brisa terrestre. Então, para a gente entender melhor, vamos ver uma imagem aqui? E vamos conhecer um pouquinho mais como essa brisa, né, e os ventos vão estar soprando aí à beira-mar. Então, nós temos aqui a primeira imagem, que nós temos durante o dia, né, o ar sobre o continente, que fica mais quente do que sobre o mar. O ar mais quente ele é menos denso. Então, quando o ar aquecido sobe, o espaço ocupado pelo ar mais denso do oceano vai se formar a brisa. Então, o vento vai estar vindo do mar sentido ao litoral, sentido ao continente. Já à noite, por conta das condições que são diferentes, né, onde a água vai estar mais quente do que o continente, então o ar sobe, tá? O mar está menos denso, né, e ao subir permite que o ar mais frio e denso da praia ocupe o espaço, formando então assim a brisa terrestre. Então nós vamos ter durante a noite o vento indo do litoral, do continente, para o mar. Então, por isso que o jangadeiro ele sabe que durante as noites o vento sopra do continente para o mar, né? E ele aproveita então para sair para pescar. E durante o dia ele retorna, porque o vento vai estar soprando do mar para o continente. Ok? Beleza, então. Encerramos por aqui. Bons estudos e até a próxima. Bom, meus queridos, vou deixar para vocês algumas atividades que estão lá entre a página 232 e a página 237. Vocês vão estar realizando todos esses exercícios na apostila. Também vou deixar mais alguns exercícios no plural. Na próxima aula, quarta-feira, estarei realizando a correção com vocês, ok? Encontro vocês na próxima aula, quarta-feira. Até mais, tchau, tchau.